Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Salmo 119, o verso 93, diz assim a palavra do Senhor: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Você pode ler em voz alta, já que é tão pequenino, mas importante? Jamais. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui em torno da tua palavra, ouvindo do Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, aquilo que está no teu coração e tem nos transferido para o nosso coração, para que tenhamos um ano bom, preservados, guardados no Senhor, assim como cantamos agora há pouco uma canção dizendo que muitas vezes nos sentimos cercados, mas a verdade é que estamos guardados, porque o Senhor preserva a nossa vida, e é a tua palavra que nos dá esta condição de estarmos, Senhor, protegidos pelo teu amor que vela por ela, e por causa dela o Senhor é conosco, porque assim o Senhor declarou: o Senhor é por nós, ninguém é contra nós. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Esse texto então que nós lemos diz que o salmista diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Este é um ano de uma palavra sobre que nós estamos caminhando sobre a preservação, preservar aquilo que o Senhor tem dado, preservar aquilo que o Senhor está entregando, aquilo que o Senhor já entregou, preservar aquilo que ainda receberemos, porque muitas coisas que eu e você hoje sofremos é por conta de não ter guardado, protegido, preservado bênçãos do Senhor, favor de Deus, e a nossa insensatez, a nossa falta de cuidado e de zelo nos leva então a perdermos muitas coisas. Mas nós somos uma igreja que acreditamos muito na próxima oportunidade, na nova oportunidade, e entendemos que enquanto estamos vivos, sempre há uma oportunidade de Deus para que a gente possa então desfrutar de algo novo, vivermos novas experiências e recebermos novamente do Senhor então aquilo que é necessário. Porém, é muito importante que tenhamos esse entendimento sobre a preservação, o zelo. Foi para isto que o Senhor designou e criou o homem. A finalidade pelo qual o homem foi criado por Deus foi para cuidar do jardim, para dele e ele cultivá-lo. Então o Senhor criou toda a natureza, criou tudo que nós vemos, e criou o homem para que o homem fosse este gestor, este zelador, este jardineiro do jardim. Então o senso de preservação tem que estar em nós. Não há como nós dizermos que somos cheios do Espírito Santo e não termos um senso de preservação dentro de nós, de cuidado, de zelo por tudo aquilo que o Senhor nos entregou. As parábolas que Jesus Cristo falou acerca do reino de Deus, em todas elas tem uma conotação de preservação, e existe uma recompensa para aqueles que preservam. Tanto é que o Senhor diz: servo bom e fiel, porque foste fiel, porque cuidaste, porque foste zeloso, sobre o muito eu te colocarei, cuidaste do pouco, muito tu terás. As parábolas dos talentos, as parábolas das minas, as parábolas das 10 virgens, as parábolas do reino de Deus, em todas elas tem um senso de Deus e um chamado de Deus para que o homem preserve. Então preserve a sua vida, preserve o que Deus tem te dado, preserve o que você já
possui, preserve o que você já recebeu, e tenha um senso de preservação já anterior às próximas bênçãos que você receberá. A palavra aqui vai dizer que nós devemos, ou jamais deveremos nos esquecer dos preceitos do Senhor, porque é por meio deles que Ele preserva a nossa vida. O que são os preceitos? Os estatutos, os ensinamentos, as instruções, as ordens, aquilo que é liberado, aquilo que o Senhor nos revela, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Isto que está sendo ministrado agora no seu coração é um preceito, é um ensino, é uma instrução, e a palavra está dizendo que nós devemos ter na memória os preceitos do Senhor. É o Salmo 119 que diz que nós guardamos no coração a palavra do Senhor para nós não pecarmos contra o Senhor. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar, o salmista diz. Existe uma versão que eu gosto mais, que é: escondi a tua palavra no meu coração. Você esconde aquilo que é muito valioso, você esconde aquilo que é muito importante. Muitas vezes é necessário na vida a gente ter que esconder alguma coisa de alguém, porque se a gente não esconde, some, desaparece. Então a gente esconde porque é valioso, porque é importante, porque está designado para um tempo específico. Então você compra e esconde. Lá em casa, por exemplo, agora que a gente acabou de passar esse período de Natal, nós temos o hábito de comprar os presentes de Natal um pouco antes do Natal, mas a gente precisa esconder das crianças, senão elas querem abrir antes do tempo. Não é esconder porque elas não vão receber, é esconder porque tem um tempo designado para receber. Então, certas coisas do Senhor na nossa vida também tem um tempo designado para acontecerem, e elas certamente acontecerão porque o Senhor é fiel. Mas é a palavra que vem primeiro, a palavra é anterior à materialização, à manifestação, à bênção, e é a palavra que me faz, então, é a palavra que eu preciso guardar para não me esquecer da fidelidade do Senhor, e é a palavra que nos preserva a vida. Escondi no teu coração, no meu coração, a tua palavra. Jesus certa vez disse que aquele que ouve a palavra e guarda no seu coração e a coloca em prática é semelhante a um homem que constrói uma casa firme, edificada sobre rocha. É o mesmo preceito aqui. O salmista está dizendo: jamais me esquecerei. Não se esqueça das promessas que o Senhor liberou para a sua vida. Os tempos que virão serão tempos difíceis, mas você tem uma promessa, e é a promessa que dá-nos vida. É o salmista no Salmo 119, eu te aconselho, são 175 versos, eu aconselho você a ler, porque ele fala do valor da palavra de Deus, e ele diz que a tua promessa é a palavra do Senhor, na sua promessa que nos dá vida. Então a promessa nos dá vida, e o guardar a promessa no coração e não se esquecer da promessa preserva a vida. Então o Senhor nos dá a vida porque promete, e preserva a vida porque guardamos a promessa. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o ano que já começou com tantas tribulações, não olhe para os tempos difíceis que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos. Guarda no coração os preceitos do Senhor para a sua vida, porque é por meio deles que Ele preservará todos os seus dias sobre a terra, até que se cumpra na plenitude tudo que Jesus Cristo prometeu, e o motivo pelo qual Ele nos criou para estarmos nessa terra, tudo haverá de se cumprir em nome de Jesus. Se nós guardarmos os preceitos da palavra de Deus. Você sabe que uma das mensagens mais proféticas de Jesus Cristo faz menção aos dias de Noé. Jesus disse que os dias que antecedem a sua volta são semelhantes aos dias de Noé. Em Gênesis 6 você vê claramente como eram os dias de Noé.
Eram dias de impiedades, dias de perversidades, dias de manipulações, dias onde o Senhor olhou para a terra e se condoeu de ter criado o homem. Existem algumas versões que diz se arrependeu, como se o Senhor tivesse feito alguma coisa que ele não tinha presciência de que aconteceria. A palavra no original é condoer-se. Condoer-se significa que Deus olhou e lamentou profundamente não ter criado o homem, mas o que o homem se tornou na terra. Jesus disse que os últimos dias serão dias assim. Nós vamos olhar, e quem tem o Espírito de Deus está com esse sentimento, se sente conduído, ela lamenta demais, porque a perversidade humana vai se proliferando, e a maldade se manifestando e aumentando, ao ponto de que muitos terão o seu amor esfriado, como diz a palavra, e nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, temos que proteger o nosso coração, preservar o nosso coração puro, na certeza de que o Senhor é fiel e que a sua palavra prevalecerá e a sua promessa prevalecerá, para que nós também não nos tornemos azedos, amargurados, como o mundo está se tornando. Jesus então faz esta referência, e Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 5, no capítulo 2, no verso 5 da sua segunda carta de Pedro, Pedro diz assim que o Senhor não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, como também não poupará o mundo atual, quando vier aquilo, como diz a palavra, que o mundo que agora existe está destinado para o fogo. Não será dilúvio, mas será fogo. Como não poupou aquele mundo antigo, quando trouxe o dilúvio por causa dos homens ímpios daquele tempo, Deus também não poupará este mundo por causa da impiedade. O Senhor virá, Ele é justo juiz e manifestará a sua justiça sobre a terra. Agora tem uma coisa extraordinária que Pedro fala: porém, entretanto, todavia, preservou Noé. Não poupou o mundo, não poupou os ímpios, não poupou eles de sofrer um dilúvio. A perversidade humana trará o juízo, mas preservou. Nós estamos sobre o ano desta palavra preservar. Preservou Noé. E aí a palavra diz por quê? Pregador da justiça. Preservou Noé porque era pregador da justiça. Não foi a mesma determinação que Jesus deu a nós? Vocês receberão poder do alto e serão minhas testemunhas. Somos pregadores e proclamadores do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um mundo corrompido, um mundo depravado, um mundo ímpio, mas nós neste mundo proclamando a justiça, a aceitação, o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e trouxe salvação para todo aquele que nele crê. O mundo está condenado, mas aqueles que creem no Senhor Jesus encontrarão salvação e salvação eterna. E alguém precisa levantar-se como proclamador desta verdade. É a igreja do Senhor. Como ouvirão se não houver quem pregue? Não é só guardar no coração os preceitos. Jamais me esquecerei dos seus preceitos, porque é por meio deles que tu preservas a minha vida. Sim, guardar no coração, mas disse Jesus Cristo que a boca precisa falar o que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio dos preceitos da palavra do Senhor, diz a palavra que aquilo que eu creio eu proclamo, eu criei e por isso eu falei. Então não somos apenas homens e mulheres que carregam uma verdade, mas somos homens e mulheres que manifestam esta verdade por meio da palavra, pregadores da justiça dos últimos dias. O Senhor nos preservará. O Senhor nos preservará. E diz a palavra que não foi só Noé, foi ele mais 7.
Como disse Jesus, através de Paulo, creia no Senhor. E não é só você, a tua casa também será salva. Meu pai, quando era vivo, ele costumava falar muito sobre Jó. E tem um texto, se eu não me engano, é no capítulo 22 de Jó, lá no finalzinho, que diz que por causa da tua fidelidade, da tua pureza, Deus salvará até aquele que não é inocente. Então, quando você prega, você não está somente obedecendo ao Senhor, você está levando salvação para a sua casa. Quando no mundo injusto e ímpio, você lança a palavra da salvação, a palavra da justiça de Deus, pregadores da justiça de Deus, o Senhor não apenas nos preserva, mas também preserva os nossos. Deus nunca falou com a mulher de Noé, nunca falou com os filhos de Noé, mas estavam todos dentro da arca, porque Noé acreditou na palavra que Deus havia lhe dado, e porque creu, trabalhou, e porque trabalhou, os seus foram incluídos. Que assim seja em nome de Jesus, que os nossos sejam incluídos, que os nossos sejam salvos, que os nossos sejam alcançados, porque estamos proclamando a justiça e, por causa disso, estamos preservados no Senhor. Muita destruição virá, muita coisa se perderá, muitos se perderão, mas tal como foi nos dias de Noé, nos dias atuais, aqueles que se levantarão como Noés na sua geração, homens justos e íntegros, mulheres justas e íntegras, que servem a Deus, que andam a Deus, que se desviam do mal, que proclamam a pregação da justiça, que são homens e mulheres como trombetas nesta geração, serão preservados pelo Senhor. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Em 2021 é um tempo de proclamação intensa da palavra de Deus. É um tempo de preservação daquilo que de mais sagrado nós temos, que é o valor da palavra de Deus, preservar a palavra no coração. É um tempo de preservação do aprendizado. Talvez você não saiba muitas coisas ainda, vai aprender muitas coisas. A sabedoria está em aprender todo dia. A palavra de Deus fala que quando a gente para de aprender, a gente corre o risco de esquecer até o que já sabe. Então um coração sábio é um coração que tem fome e sede de justiça, de verdade, de palavra, de sabedoria, de conhecimento. E ele está todos os dias aprendendo ou procurando aprender alguma coisa. Então é óbvio que nós não temos todas as informações, mas certamente cada um de nós aqui já sabe alguma coisa acerca da vontade de Deus para a sua vida, já aprendeu algum valor. Quem pode dizer que conhece algum valor sobre o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça? Você quer um conselho de preservação? Guarde, preserve este aprendizado. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 14: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e nas coisas das quais você tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. 2021 é um ano importantíssimo para que o Evangelho saia da teoria e se torne uma prática. É um ano importantíssimo para que tudo aquilo que a gente aprendeu no Senhor, nós comecemos então a colocar definitivamente em prática, não apenas como uma teoria, mas como uma vida a ser vivida. Repito o que Jesus Cristo falou quando terminou o seu sermão da montanha: aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos vieram e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava fundamentado sobre a rocha. Mas o homem insensato é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia, porque ouviu também,
mas era só teoria. Quando vieram as chuvas, transbordaram os rios e os ventos deram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Porque tinha muita informação, mas era só teoria no seu coração. O vento não é, eu não preciso nem profetizar que o vento virá. A gente está vendo o vento batendo para tudo que é lado aí. Chuvas, tempestades, literalmente se manifestando na atmosfera, mas existenciais, de relacionamentos, de vida, de trabalho, de tantas coisas que nós estamos enfrentando. A palavra para você é: preserve o conhecimento e o aprendizado que você já recebeu. Quanto a você, permaneça nas coisas que você já aprendeu e das quais você tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Você sabe quem foi que te ensinou as coisas que você conhece? Foi o Espírito Santo de Deus, o teu bom conselheiro, consolador, que não te abandona, que está com você, te guiando a toda a verdade, para que você não tropece em pedra alguma. Antes caminhe com os pés firmes no caminho que se chama Jesus Cristo. Permaneça nestas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. São muitas propostas, são muitos dias de dificuldade, são muitas desilusões. A tendência e a tentação é desistir, é procurar um novo conceito, é aprender uma outra forma mais fácil. A palavra de Deus é a tua garantia. Nos últimos dias, não haverá muro para ficar em cima. Ou vive pela palavra, ou vive longe da palavra. Cada vez mais o caminho vai se estreitando, a porta vai diminuindo, como Jesus Cristo falou. Passem pela porta estreita e pelo caminho apertado. É o que a palavra de Deus fala, recebido como verdade, ainda que me confronte. Quando me consola, glória a Deus, que coisa boa ser consolado. Quando me inspira, glória a Deus, como é bom a gente ouvir palavras que nos inspiram. Mas em muitas situações, a palavra de Deus, aquilo que é verdade da palavra, vai nos ofender. E ainda que seja uma espada atravessando a nossa alma e espírito, discernindo coisas que a gente não gostaria nem de mexer, ainda que isso aconteça, a nossa responsabilidade e a sabedoria está em dizer amém. A palavra de Deus, o aprendizado da palavra, aprendermos de uma vez por todas. Meu irmão, nós conhecemos culturas nos nossos dias que uma folha da Bíblia dá briga. Quando eles conseguem uma folha, é uma alegria enorme, e aquela folha ela roda de casa em casa, e tem sempre alguém cobrando: já leu, eu quero ler também. Culturas de perseguição, nós temos ela inteiramente à nossa disposição, numa liberdade religiosa, por enquanto. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque é por meio deles que preservas a minha vida. Jesus disse através de João que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que foi dito. Eu nunca me lembrarei de algo que eu não conheço. Me lembrei agora de um negócio. Que negócio? Não sei, eu nunca vi, mas eu me lembrei. Não. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança é a palavra do Senhor ao meu respeito. E a palavra está liberada, e a palavra está diante de nós, e é tempo de nós preservarmos o aprendizado, preservarmos, botando em prática o que já sabemos, e preservarmos, aprendendo cada vez mais do Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer, diz a palavra. É tempo de investir nisto,
e isto trará preservação. O sábio, diz a palavra, é mais poderoso do que uma cidade cercada de valentes. E a fonte da sabedoria não está na terra, a fonte da sabedoria é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento. O Verbo. Por isso é tempo de você e eu refletirmos, lermos, analisarmos, dissecarmos, fazermos uma interpretação minuciosa, conhecermos profundamente a palavra do Senhor, porque ela vai nos preservar a vida. Chegará o dia em que nós estaremos diante de situações difíceis e nós sairemos delas porque a palavra nos será dada, porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Ele abrirá aquela gavetinha necessária para a palavra certa e você sair da situação. Então aproveite esses dias para preservar o conhecimento, investir no conhecimento. A palavra que nada nós acrescentamos e muito menos dela nada tiramos. Viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Inspirada por Deus e útil para correção, instrução, consolo, repreensão, para que o servo de Deus seja apto para toda boa obra, como diz a palavra. Dias de preservarmos o aprendizado. Entenda uma coisa: se o Senhor te deu a graça de saber, é porque Ele quer fazer de você um grande homem e uma grande mulher nessa terra. Às vezes a gente pensa, mais uma vez vou para a igreja, meu Deus, eu vou para a igreja, meu Deus, tem que ler a Bíblia, meu Deus, a gente não sabe o privilégio que a gente trata como um fardo, aquilo que é uma graça de Deus, e um presente diário e divino. Antes de você poder desfrutar e fazer o que o Senhor está te convocando, os preceitos do Senhor que preserva a tua vida, antes de você botar em prática isto, é necessário que a gente dê o valor necessário, o valor que isto tem. Nós estamos muitas vezes valorizando coisas transitórias, fugazes, e jogando fora aquilo que é eterno. Aquilo que de fato pode transformar a nossa vida e preservar a nossa existência. Então guarda isso no teu coração, é profético. Esses primeiros dias do ano, as palavras serão muito proféticas e estão pavimentando a nossa caminhada neste ano de 2021. Se você já caminha conosco há 3, 4, 2, 1 ano, se você chegou, agora talvez não saiba, mas essa igreja sempre se movimentou com um senso profético e palavras do Senhor que nos dão direcionamento e que nos trouxeram até aqui. Como o ano passado foi o ano do usufruto e eu preguei aqui no culto da virada. Quem estava no culto do Celebration? Muitos irmãos não estavam. Eu falei no culto Celebration sobre a construção da identidade, e que os temas que o Senhor tem nos dado são elementos, características que vão construindo a nossa identidade. Não é que agora nós estamos no ano do preservar e o ano do usufruto, não existe mais usufruto sobre a nossa vida. O que o Senhor vai nos dando é uma identidade. O que é uma identidade? São características que distinguem umas pessoas das outras e dão a elas a condição de indivíduo. É um conjunto de características. Então essa igreja já teve o tema, venha o teu reino. Por quê? Porque nós vivemos o reino do Senhor, nós implantamos o reino sobre a cultura desta igreja, faz parte da identidade deste povo, o reino de Deus. O reino de Deus está sobre a sua vida. Nós tivemos o tema do avivamento, porque nós cremos que o avivamento também é uma realidade sobre nós. Nós vivemos pela vivacidade da palavra. Avivamento é a vida da palavra em nós, é a vida do Espírito em nós, é Cristo através do seu Espírito habitando em nós. Alguém que está cheio do Espírito Santo é uma pessoa avivada. Nós vivemos
um tema dos grandes testemunhos, e nós contamos grandes testemunhos. Você contou o ano passado, você contará este ano também grandes testemunhos em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que te dá assim uma vida de plenitude, para que você seja esse proclamador mediante experiência da própria vida. Escolhemos o ano da alegria, porque se o Senhor fez grandes coisas por nós, como disse o salmista, estamos alegres então. Escolhemos o ano do extraordinário, porque o Senhor é Deus de coisas comuns, mas é Deus também de coisas sobrenaturais. Aquilo que para nós é impossível, para o Senhor nada é impossível. Existem momentos da nossa vida que ou acontece um milagre, ou nós não passaremos adiante. E o nosso Deus é Deus que se manifesta de forma sobrenatural, fazendo coisas extraordinárias, para além da ordem natural das coisas. E isto certamente acontecerá na nossa vida. Enquanto caminharmos, nós vamos desfrutando de coisas extraordinárias. O usufruto é tudo isso que a gente aproveita, recebe do Senhor, coisas que nós não fizemos, mas que o Senhor faz por nós e nos dá então a oportunidade de participar. A vida é o usufruto. O dia de hoje é uma dádiva do Senhor. E agora chegamos então nesse tempo de preservação, nesta palavra que constrói, que vai construindo. É mais uma característica na identidade que eu e você devemos ter como cristãos: o senso da preservação. Preserve este ano o conhecimento e o aprendizado que você já tem. Preserve neste ano a salvação. Você sabe que a salvação é algo dado, é gratuito. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos dá gratuitamente, mas nós temos responsabilidade da preservação dessa salvação. E andarmos todos os dias com o nosso coração vigilante, com a nossa alma fiscalizada, na comunhão do Espírito Santo, discernindo as coisas espirituais. E neste combate que existe, como disse a palavra, entre o Espírito e a carne, esse senso de preservação no Senhor, existe algo de valiosíssimo em você, que é o Espírito Santo da promessa com o qual Ele te selou. E diz a palavra que nós devemos andar nesta terra sem entristecer o Espírito Santo com o qual nós estamos selados para o dia da redenção, preservando o que de mais precioso nós carregamos, que é a marca do sangue do Cordeiro em nós. O profeta Isaías disse que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo significa Javé é a salvação, Deus é a salvação. Toda a humanidade verá. Note, não é que terá, mas verá. Apocalipse 1:7 diz, Jesus disse: eis que venho em breve, nas nuvens dos céus. Eis que Ele vem em breve, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram verão, e se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Chegará um dia em que aqueles que escarneceram, duvidaram, rejeitaram, até mesmo esses verão o Senhor vindo com grande glória e poder. Toda a humanidade verá, mas aqueles que invocarem e reconhecerem Jesus como seu Senhor, nestes dias, não apenas o verão, mas estarão com Ele em glória por toda a eternidade. Jesus disse assim: eis que venho em breve, então retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que de mais valioso eu e você temos, senão a salvação em Cristo Jesus? E preservarmos isto como algo realmente valioso para nós, pela obediência ao Senhor. Porque a maior expressão de amor ao Senhor não é dizer eu te louvo, eu te amo, mas é obedecê-lo, como Ele disse: quem me ama me obedece. Eu sei que me ama porque me obedece, e se me obedece e me ama porque me obedece, eu virei a Ele e me revelarei a Ele. O meu Pai também se revelará. Em 2021 a gente
desenvolva mais este senso de preservação. Somos salvos pela graça do Senhor, isso não vem de nós, é dom de Deus, um presente, porque Deus nos escolheu nele, antes de todas as coisas, em amor nos predestinou para sermos adotados conforme filhos, criados para a glória do Senhor. Que benefício maior há para esta vida, para hoje, se não viver para a glória de Deus? Eu entendo a salvação como um carro, um veículo, que o Senhor nos dá, para chegarmos então ao destino. Está ali, é o carro. Eu posso chegar com esse carro lavado, encerado, pretinho no pneu, bem cuidado, e o Senhor dizer assim: poxa, servo bom e fiel, legal. Ou eu posso chegar com o carro todo esculhambado, vou chegar, mas vai chegar todo acabado, e o Senhor dizer assim: que servo inútil também, né? Ou eu posso nem chegar, porque a falta de manutenção pode esculhambar no meio do caminho. E preserve isto, guarde, porque é o maior valor que você tem. Jesus disse assim: ao vencedor farei dele uma coluna na casa do meu Deus, e escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Também escreverei nele o meu novo nome. Meu irmão, vai ter Deus para todo lado em você. Se você tão somente preservar, guarde o que o Senhor já te deu, para que ninguém tome a tua coroa. Preserve, neste ano de 2021, o senso do socorro bem presente na hora da angústia. Porque Jesus falou que nos últimos dias nós teremos, a vida já é de aflições, mas nos últimos dias intensificarão as aflições. Agora, nas aflições, é para você ficar de pé e levantar os teus olhos. Porque nas aflições, nos problemas, nas tentações que virão, nas propostas que virão, você será preservado por aquele que é o socorrista do seu povo, Jesus Cristo nosso Senhor. O texto de Hebreus, o escritor diz assim: tendo em vista que Jesus em tudo foi tentado, agora ele pode ser também aquele que socorre os que estão sendo tentados. Porque em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou, ele não tropeçou, ele não errou. E porque ele foi tentado e conhece o que é tentação, problemas, dificuldades, ele pode agora socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você sabe por que Jesus Cristo venceu as tentações? Não foi para que eu e você tivéssemos agora um senso de incapacidade e culpa, porque não conseguimos alcançar o padrão perfeito do Senhor Jesus. Ele conseguiu vencer e venceu para que se tornasse o nosso socorro. Paulo diz aos coríntios: não sobreveio ao homem tentação que não fosse comum a todos nós, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados mais do que podemos suportar, mas quando a tentação se apresentar, Ele também providenciará um escape, e por esse escape então nós sairemos. Quem é a porta de escape? Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as vezes nós estivermos diante de situações turbulentas, perigosas, sejam tentações que nos afligem de tal forma que a gente chega a pensar que não tem jeito para nós, sejam problemas que acontecem, lembre-se de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. O nosso Deus é refúgio e fortaleza, como disse o salmista, os coraitas, no Salmo 46. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade.
Socorro é o Senhor, Jesus a salvação. Nos dias de dificuldade, não espane, não corra, não se mate, clame aos céus. Nos dias onde tudo parecer difícil e a vontade é de sumir do mundo, clame aos céus. Nos dias das tentações, saiba que o socorro bem presente está com você, e Ele é a porta de escape, saia por ela. Como Ele disse: vocês entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Eu sou a porta. Guarde o senso, preserve o senso de socorro nesses dias. Preserve o senso de socorro bem presente ao Senhor. Eu tenho experiências na minha vida de dias onde eu literalmente estava enlouquecendo. Salomão disse que a opressão ela faz enlouquecer até o sábio. A Bíblia diz que quando nós estamos no Senhor, o maligno não nos toca. Mas ele é como um leão que fica rugindo procurando a quem possa devorar. Então como é que ele age? Com opressão. Ele não pode te tocar, mas ele causa um rebuliço à sua volta, um problema enorme à sua volta, e aquela opressão vai de fato te enlouquecendo, porque parece que não vai passar. Mas a palavra do Senhor diz: resistam ao mal, e ele fugirá de vós. Temam a Deus, sirvam a Deus, guardem no coração os preceitos do Senhor, porque é por meio dele que ele preserva a nossa vida. Guarda no coração a palavra do Senhor, e o mal é que fugirá de vós, e o céu se abrirá, e as nuvens escuras irão embora, e o sol voltará a brilhar, e se cumprirá a palavra sobre a sua vida, que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até que seja dia perfeito. Mas guarde o senso de socorro, porque não é pequeno o número de irmãos na fé que conhecem a palavra do Senhor, mas no momento de tribulação, de angústia e de opressão, fazem loucuras. Lembre-se da palavra. Lembre-se que o Senhor é por você, o Senhor é com você. E por último, para nós encerrarmos, guarda no teu coração preserva no teu coração um senso que tentaram nos tirar em 2020, vão tentar nos tirar em 2021, vão tentar gerar uma nova cultura que nos tirará esse senso tão importante para a preservação da vida na terra, o senso de socialização. O ser humano é um ser sociável, criado para existir em comunidade, e a comunidade não é virtual não, é a comunidade do olho no olho, do toque, do abraço, do contato. E o inimigo das nossas almas vai tentar, o sistema como está corrompido e depravado, tirar de nós a socialização. Você sabe que outro dia eu postei um texto, não sei se você viu na internet, sobre a liberação do aborto na Argentina, e uma multidão nas ruas. E aí você vê o grau da doença humana, uma multidão celebrando a morte de inocentes, aprovando uma lei apenas para poderem ter o prazer sem a responsabilidade. Então mata-se, o que não é novidade. Todas as vezes que nós estamos chegando num ponto crucial da humanidade, Deus entra com provisão, levantando sobre a terra libertadores,
E o diabo contra-ataca, tentando matá-los. Tentou matar Moisés, tentou matar Jesus, tentará matar os novos que se levantarão nessa geração para proclamar a justiça do Senhor. Mas ele já perdeu, porque em todas essas coisas o Senhor livrou e preservou os seus, preservou Moisés, preservou Jesus e preservará a sua igreja também nesses dias, em nome de Jesus. Mas o interessante é que o sistema, você não ouviu falar nada de pandemia, porque o problema não é a aglomeração, o problema é a intenção da aglomeração para eles. Então, para você ver os seus familiares, os seus pais, os seus amigos, para você estar na igreja, não vá, fique em casa. Isso pode ser imunizante, isso pode te livrar inclusive do mal, isso pode te dar um estado de contentamento. Fique em casa, saia da socialização. Agora, para se ajuntar e proclamar injustiças sociais, então não tem problema nenhum. A hipocrisia descarada diante de nós, mas é uma tentativa. A Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas. Se existe uma coisa que a igreja precisa pedir nos últimos dias, é discernimento de espírito, para que você saiba onde está pisando e o que estão promovendo sobre a terra, e tenha então a capacidade de fazer as melhores escolhas. O discernimento espiritual é um dom que o Senhor dá. Peça com dedicação os melhores dons e Ele vai dar. Mas aí eu me lembro de Jesus Cristo, certa vez andando, e de repente Ele para e diz: alguém tocou em mim. Alguém tocou, é o episódio da mulher do fluxo de sangue que toca nele e é curada da sua hemorragia, no meio de uma multidão, e ele para e ele diz: alguém tocou em mim. E como todos negassem, diz a Bíblia que Pedro diz: Senhor, a multidão se aglomera e te comprime, e tu perguntas: quem tocou em ti? E Jesus disse: eu sei que alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Meu irmão, eu continuo crendo que onde se reunirem 2 ou 3 no nome de Jesus, ali haverá poder. Eu continuo crendo que onde se une uma igreja no nome do Senhor, aquele lugar não é propagação de morte, mas aquele lugar é propagação de vida. As aglomerações em torno do nome do Senhor Jesus Cristo não trazem morte, mas trazem vida, não trazem doença, mas trazem saúde, não trazem tristeza, mas trazem alegria. Por isso, neste ano de 2021, procure sim cuidar-se, procure sim tomar as devidas precauções, mas a igreja, quando se reúne, é tão segura quanto os lugares mais seguros, e o nome de Jesus no nosso meio certamente propagará vida e vida em abundância. Socialize com os teus familiares, socialize com os teus amigos, socialize com as pessoas, tenha no teu coração esse desejo de se relacionar, porque isso é imunizante, isso é fortificante. A bênção do Senhor, da preservação, diz a palavra do Senhor, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos tenham comunhão. Isto é como o óleo precioso que escorre na cabeça e desce pela barba e pelas vestes de Arão. É como o orvalho que desce do irmão, e naquele lugar o Senhor ordenará a sua bênção para sempre. Não permita que o diabo te isole. Cuidado com quem você se cerca. Obviamente a palavra do Senhor diz: não se assente em roda de escarnecedores, não imite conduta de pecadores, não siga o caminho dos ímpios, mas medite na lei do Senhor, e nela você guarda dia e noite no teu coração. Você certamente será uma árvore bem plantada. Só que esta árvore, ela não está plantada num lugar sozinho. Esta árvore está plantada numa floresta. É o povo de Deus que anda junto, é o povo de Deus que está em comunhão, é o povo de Deus que tem unidade de espírito, é o povo de Deus que, quando reunido no seu nome, Jesus ali está, e aonde Jesus está, coisas extraordinárias certamente acontecerão. E a igreja é preservada porque o rebanho unido, o seu pastor está no meio, e leão não toca, lobo não entra. O diabo, para destruir um crente, ele diz: sai fora e vai viver a tua vida sozinho. E a pandemia veio para dar aquela ajudinha. Tem um monte de crente que até agora não voltou mais, que a pandemia deu aquela esfriada, e aí começa, bota defeito em todos os lugares, e a igreja avançando, e a igreja vivendo, e a igreja usufruindo, e a igreja manifestando, e a igreja no desafio de se tolerar uns aos outros, porque é desafiador, claro que é. Conviver não é fácil,
porém é seguro e preserva a nossa vida. A segurança da ovelha está no rebanho. Ovelha sozinha está correndo risco de ser devorada pelo mal. Ovelha no rebanho, às vezes tem um chute para cá, uma empurrada para lá, uma confusãozinha aqui e ali, é domínio de espaço, dois seres não ocupam o mesmo espaço, enfim, mas estamos seguros, porque onde tem rebanho tem pastor, e o nosso pastor certamente é aquele que tem vara e cajado, e certamente nos protegerá, ainda que passemos pelo vale de sombra de morte, ele não nos abandonará, estará conosco. Preserve neste ano o senso de socialização, não te isola. Socialização começa lá em casa, quando na hora da mesa, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para... e todo mundo come sozinho. Estabeleça a mesa na tua casa. Estabeleça um tempo onde a família vai estar junto, um olhando no olho do outro, conversando, nem que seja para brigar, mas senta junto. Estabeleça a comunhão na igreja. Estabeleça a comunhão com os verdadeiros amigos, amizades verdadeiras que nesses dias serão tão importantes. Como disse Provérbios 17:17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Paulo explica que o amor é aquele que não inveja, que não se vangloria, que não maltrata, que não guarda rancor, que não vê os seus próprios interesses. Se você tem pessoas do teu lado que são pessoas assim, que não te invejam, não guardam rancor, não se iram facilmente, estão do teu lado. Se você teve durante o ano de 2020, muita gente talvez te abandonou, mas outros tantos se mostraram amigos e irmãos na adversidade. Preserve esses relacionamentos, porque certamente isso preservará a tua vida também.